Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente falar muito sobre o Jazz Dance. Então, a gente vai aguardar uns minutinhos, porque nós tivemos muitas inscrições. Então, eu vou esperar o pessoal entrar para a gente poder começar esse super webinar. E espero que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento aqui comigo. Eu sei que muitas pessoas já me conhecem, já fizeram algum curso comigo, ou já me seguiam lá no Instagram. E hoje a gente vai ter, então, esse final de domingo aí, muito produtivo. E espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esse momento, certo? Eu já vi que no chat ali já tem bastante pessoas ali falando. Mas, boa tarde, gente. Mas eu vou responder as perguntas depois no final, tá bom? Do webinar, através do Questions and Answers, que é o QIA. Porque aqui dentro é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado dentro do Zoom, né? As perguntas vão para lá, e aí eu vou responder, então, no final do webinar, as perguntas que tiverem lá, certo? Muito bom. Então, aí estão me perguntando já se vai ser dança, vai ser palestra, vai ser um pouquinho de cada, né? Eu vou falar bastante, tá? E vou também demonstrar algumas coisas práticas. Tanto que eu arredei tudo aqui na minha sala, para eu poder ter um espaço aqui, para poder depois demonstrar para vocês alguns movimentos, né, das terminologias que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Adorou o quadro? É Kandinsky, esse quadro é de Kandinsky, adoro essa pintura dele, né? Na verdade, é uma fotografia da pintura de Kandinsky, e eu acho super expressiva, adoro arte expressiva, então coloquei aqui na minha sala. Gente, quem está levantando a mão, tá? Quiser fazer alguma pergunta, por enquanto eu não começar, pode ser ali pelo chat, pode ser? Deixa eu só ver aqui. Procurar aqui. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, a gente vai aí pensando já nas perguntas que vocês vão me fazer. E logo a gente já está iniciando, ok? Ai, gente, não vou conseguir ver vocês. Como é um webinar, só vocês vão conseguir me assistir, tá? E não vou conseguir ver, infelizmente, todos vocês. Gostaria muito de poder vê-los, mas no formato webinar, vocês apenas vão me ver, tá? Eu sei, eu estou vendo aqui o número de pessoas que estão entrando, né? Consigo ver vocês aqui pelo chat, né? Vocês estão escrevendo, mas eu não vou conseguir vê-los, certo? Oi, pessoal, eu sei que tem muita gente que já fez o meu curso, que está aqui comigo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. É super importante para mim, essas pessoas que já conhecem o meu trabalho, já sabem o quanto eu sou séria, o quanto eu sou dedicada ao estudo do jazz, e que estão aqui comigo, né, junto hoje, fazendo esse webinar aí, enriquecendo esse webinar. Ai, que legal, gente. Eu estou olhando aqui no chat. Boa tarde, boa tarde. Muito bom. Olá, pessoal. Oi, Melina. Gente, eu vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar, tá? Vai ser mais ou menos 1 hora de webinar. E a gente vai abordar, então, como vocês sabem, as terminologias do jazz. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei nesse curso, né? O lançamento dele, a gente vai falar sobre o novo lançamento do curso. Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece,
e também falar da importância, né, de a gente conhecer a fundo a base da técnica do jazz, né? E para quem já me conhece, já sabe o quanto eu me dedico ao estudo do jazz dance já há muitos anos, né? Já tenho cerca de 25 anos de sala de aula e especialização dentro do jazz. Ah, que legal, Miriam. Que show. Então, gente, já tem até uma pergunta. Não, o áudio de vocês já é mutado, tá, gente? Tem gente que perguntou aqui, eu não consigo ouvir vocês, tá? As perguntas, como eu falei, vão lá no Questions and Answers, que é um íconezinho ali, que vocês vão poder colocar ali as perguntas de vocês, que no final eu vou responder, né? Vou tentar responder todas, e a partir dali depois a gente pode conversar, tá bom? Mas o webinar ele tem esse formato de palestra mesmo, né? Então as pessoas vão me ouvir, né? E não tem um ícone de áudio, a menos que eu permita, ok? Olha, tem pessoal de Caxias, tudo bom? Olha, para abrir a minha imagem, eu acho que tem que fixar a minha imagem, tá? Se vocês fixarem, vocês vão conseguir aumentar a minha imagem. Ó, pessoal de São Paulo. Quem é do Rio aí? Cuiabá, olha que bacana. Boa tarde, gente. Brasil todo aqui hoje. Bahia, Floripa, Massaranduba, Santa Catarina, Vila Velha, Jundiaí, Rio, Indaiatuba, Brasília, Curitiba. Abram o chat que vocês vão ver aí os colegas. Oi, pessoal. Brasília, Santa Catarina, Lages, Sorocaba, Salvador, Rio, Fortaleza, Aracaju. Nossa, tá tão rápido, eu não estou conseguindo ler. Ipatinga, Marília, São Paulo, Uberlândia, São Lourenço do Sul, Santana do Livramento, Campinas, Santo André. Nossa, gente, que bacana! Pessoal aí do Brasil todo, Barretos, Ribeirão Preto, Mojimirim, Santos, Ouro Preto, Santo Antônio de Jesus, Bahia, interior do Pará. Olha, você sabia que Pará foi o último lugar que eu fui antes da pandemia, né? Que eu, antes de estar aqui, eu fazia meus cursos presencialmente, né? Então, eu viajava muito, tive o prazer de ir para vários lugares do Brasil já, e fui a Belém do Pará agora, meu último curso presencial antes da pandemia. São Lourenço do Oeste, Eunápolis, Campo Grande, Recife. Oi, Jéssica! Beijo, estive em Recife em janeiro, na escola da Jéssica, muito bom. Pessoal, um conhecido aí, Isabel, beijo. Isabel também já me acompanha aí há muito tempo. A minha tela tá pequena. Vocês é que tem que me fixar ali. Cliquem na minha tela para ver se consegue aumentar. Pessoal de Itajaí. Brasil imenso, que lindo, hein? Oi, Lu. Gente, que bacana. Pessoal, eu vou começar me apresentando, então. Eu estou vendo que tem muita gente que já me conhece, mas também tem muitas pessoas aqui que deve ser a primeira vez aqui junto comigo. E é uma emoção muito grande estar com o Brasil inteiro aqui hoje, para me ouvir falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, dentro do jazz e poder fortalecer a nossa modalidade, né, porque todos nós aqui somos professores, estudantes, bailarinos, e nós precisamos estar sempre estudando, né? Sempre buscando. Então, eu tenho muito esse lema de vida, assim, de estar sempre buscando e sempre compartilhando o saber. Meu nome é Caroline, né? Para quem não me conhece, já tenho 44 anos, mais de 25 anos em sala de aula. Sou formada em ballet clássico, tenho muita
base dentro da metodologia cubana de balé, né? Tive o prazer de ter a Niurka Naranjo como minha professora, ela morou um tempo aqui em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, né? Tive excelentes professores durante toda a minha caminhada. Em 93, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, onde eu fiquei por um ano dançando junto com o maître do Boston Ballet. Retornei ao Brasil em 94 e tive também muitos anos aí com experiências de viagens, de cursos com excelentes professores, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Tenho uma vasta experiência em sala de aula, porque eu sempre falo nos meus cursos, né, que dançar, ser professor, ser coreógrafo e ser bailarino são profissões muito diferentes dentro da nossa profissão dança, né? Então, quando eu resolvi me dedicar à arte do ensinar, eu fui buscar, né, dentro da pós-graduação em dança e me especializei, então, na metodologia do jazz, né, em criar uma metodologia do ensino do jazz. Eu, na verdade, passei muitos anos assim estudando e formulando um método, né, que quem não conhece ou quem já viu e conhece, o Jazz for Fun, né, que foi meu primeiro curso que eu organizei. Foram mais de 15 anos de estudo e também aplicação nos meus alunos, porque eu acho que eu precisava ter essa resposta de que os alunos realmente iam conseguir fazer com que a dança tivesse um crescimento progressivo na vida deles, e foi o que aconteceu, e realmente teve uns resultados excelentes. E no primeiro momento eu nunca imaginei que o Jazz for Fun tomaria uma proporção como ele tomou, e seria mais para o uso meu dentro da sala de aula, dentro da minha escola. E quando eu vi que o resultado era tão positivo, eu tive então esse insight de levar para outros professores. Porque quando eu comecei com os meus 20 anos, eu não tive nenhuma base, né, de ensino, né? Olha, você faz por esse caminho, você precisa aprender isso. Então, por que não nós mudarmos um pouco e levar isso para os nossos alunos? Porque os nossos alunos serão os futuros professores, né? E dentro dessa pesquisa do Jazz for Fun é que surgiu as terminologias, né? Eu, como falei para vocês, eu tenho uma experiência muito grande dentro da minha vida, né? Morei no exterior e isso me fez abrir os olhos como o jazz era visto fora daqui, do Brasil, né? E então, dentro dessa pesquisa do Jazz for Fun, eu comecei a reunir, então, todos esses termos que faziam a base técnica do jazz. E eu comecei a perceber que as minhas aulas começaram a tomar uma outra proporção quando eu comecei a inserir a nomenclatura do jazz dentro da sala de aula. Os meus alunos começaram a ter um entendimento um pouco diferente do que eu estava acostumada a usar, né, dentro de sala de aula, a ter como resposta, porque eles já começavam a entender o movimento apenas pelo nome que ele significava ali, né? Então, vamos supor, se eu falava lá step ball change, eles já sabiam o que eu estava querendo que eles executassem, né? Então, esse resgate da terminologia foi muito importante para entender que ela faz toda a diferença no processo de aprendizagem, né? Então, ao passar do tempo, assim, e a pandemia me deu essa liberdade e deu esse tempo que eu precisava para poder parar e escrever, surgiu, né, o workshop de terminologia do Jazz Dance, muito das pessoas que já fizeram um curso de Jazz for Fun comigo e já tinham esse primeiro contato com os termos e diziam, nossa, Carol, você precisa formatar isso em um grande curso para as pessoas entenderem que o resgate da técnica, ela precisa começar lá no início, né? Estudando os termos desde os básicos até os mais avançados, né? Então, primeiramente, o que eu queria falar para vocês hoje aqui é que as terminologias, elas não são só nomes dos passos,
tá? As terminologias, elas são importantes para o entendimento do movimento e também para o entendimento do seu trabalho de progressão do ensino desses movimentos para os alunos, né? Então, com a nomenclatura, eu consegui organizar o meu ensino, né? O ensino da movimentação, o que o meu aluno precisava aprender para poder fortalecer, então, o repertório motor do aluno, né? E fortalecer também, consequentemente, as minhas aulas e também o meu planejamento como professora. Eu já tenho uma metodologia, né, que é o Jazz for Fun, então a metodologia já me guia essa dosificação dos conteúdos, de como é que eu vou, quando que eu vou ensinar para os meus alunos certas movimentações. E a terminologia, ela só ajudou para eu poder fazer essa organização. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todo professor deve e tem que ter um acesso às terminologias do jazz. O balé clássico, diferente da nossa modalidade, eu acho que todos aqui são professores de jazz ou pretendem ser professores, ou já são professores de balé clássico e têm a vontade de trabalhar com jazz. A gente precisa entender que o balé, ele é uma modalidade fechada, constituída já com a sua nomenclatura, e que se eu for fazer um tandi, um GT, um plié em qualquer lugar do mundo, eu já sei o que é que eu vou fazer, né? Eu já sei como a aula vai se formatar. Mas o jazz, ele não funciona assim. Ele não funciona assim porque ele é uma modalidade híbrida. O jazz, ele é uma modalidade que absorve muitas técnicas, então acaba que a gente tem, desde a natureza da sua criação, essa mistura de técnicas, né, que a gente traz para dentro da sala de aula, né? A gente traz técnica de pilates, a gente traz técnica da dança moderna, a gente traz a técnica do balé clássico, a gente traz movimentações das danças urbanas, a gente traz muita coisa. E acontece que nessa mistura toda, a gente precisa se organizar para que os nossos alunos possam ter essa visão de progressão, né? E saber que tem certos movimentos que caracterizam o nosso jazz. E não interessa o estilo, eu posso trabalhar mais um estilo lyrical, posso trabalhar mais um estilo moderno. Então, cada estilo vai ter alguns movimentos técnicos que vão se sobressair, mas são movimentos que vão caracterizar o jazz dance e vão caracterizar aquele estilo proposto pelo professor, pelo coreógrafo, né? Então, dentro dessa base que a gente tem do jazz, a gente tem nomenclaturas que, ao longo do tempo, foram esquecidas, né? Eu acredito muito que, antigamente, eu sou de uma geração que pegou o jazz dance que chegou no Brasil, né? Eu comecei o jazz em 1988, quando eu tinha 12 anos, né? Eu sou de 76. Então, foi aquela explosão do jazz no Brasil. E antes disso, né, era proibido, né, o jazz para criança. O jazz, ele é uma modalidade adulta, ele tem toda uma sensualidade por trás, né, da sua movimentação. E com o tempo é que a gente foi trazendo isso para as crianças, né? Tanto que o Jazz for Fun, ele tem essa adaptação da técnica para as crianças, para a gente poder conseguir trabalhar com as crianças. Então, eu comecei o jazz lá em 88, quando a gente estava com aquela explosão maravilhosa, né? Com Roseli, com muita gente bacana, né? Trabalhando o jazz, aquele jazz tradicional. Então, naquela época, ainda se falava muito em nomenclaturas dentro da sala de aula. Só que, no momento que a gente foi expandindo o jazz dentro das escolas, dentro das academias, e ele, atualmente, ele tem um ciclo, né? A gente tem os nossos alunos, né? Eu tive os meus mestres, e os meus mestres me ensinaram e eu me tornei uma professora. Então, a gente tem um ciclo, né? Os meus alunos, alguns serão professores, então eles vão levar toda a bagagem que eu ensinei. Então, nesse ciclo, a gente foi perdendo um pouco essas terminologias, né? E o resgate delas se dá na importância do melhor aprendizado, né? Dos alunos e também uma melhor estrutura de aula, né? Eu tenho, assim, certeza de que a gente, conhecendo e estudando e toda essa terminologia, a gente vai conseguir entender por que o jazz atualmente
ele está tão diferente? Por que o jazz evoluiu, né? Da onde é que ele partiu? Então, a gente precisa entender isso. E eu acho que esse resgate que eu estou fazendo e que eu consegui organizar esses 65 termos, né? E até, na verdade, no curso inteiro está com 66 até. Mas a base são 65 termos que vão fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Hoje aqui eu vou tentar falar, né, pelo menos um pouquinho de cada um para vocês, demonstrar algumas coisas, mas eu não vou conseguir falar e demonstrar tudo, porque daí eu teria que ficar aqui umas 4, 5 horas. Eu tive já esse curso, né, numa forma workshop online, ao vivo, e a gente está mudando um pouquinho, né, a forma de como eu vou apresentar esse curso para vocês. Eu sei que tem bastante perguntas já ali nas questions, mas eu vou deixar as perguntas mais para o final, tá certo? Porque daí, depois do que eu falar tudo, se vocês ainda tiverem alguma pergunta ali, eu vou ali e respondo para vocês, ok? Bom, gente, então assim, dentro da terminologia do jazz, a gente entende que a modalidade do jazz ela é composta por movimentos técnicos, que são esses que a gente tem, a nomenclatura, e pelos movimentos livres. Por quê? Porque o jazz, ele caracteriza também não só pela técnica, mas pelo improviso, pela livre expressão. Né? O jazz, ele trabalha muito isso, né? A gente tem que colocar essa parte mais artística, mais expressiva na movimentação. Então, vão ter movimentos que fazem parte do processo de criatividade do professor, que não vai ter um nome para aquele movimento, que é um movimento criativo, né? Um movimento improviso, do improviso do professor, né? Daquela parte mais criativa do professor. Então, eu chamo de movimentos livres e os movimentos técnicos. Quando a gente monta coreografias, quando a gente monta trabalhos, quando a gente monta as nossas aulas, seja em exercícios, seja em sequências, nós sempre vamos trabalhar esses dois tipos de movimento. Movimentos técnicos, movimentos criativos. A mistura dos dois, né, é que vai dar o balance para que a nossa aula seja uma aula que você vai assistir e vai dizer, bom, isso é uma aula de jazz, né? Eu estou vendo ali os movimentos, tem um ball change, tem um cross touch, tem um hit kick. Então, eu estou vendo os movimentos e eu sei que é uma aula de jazz. Os movimentos técnicos. Os movimentos livres é o que vai fazer ali, então, a questão da criação. Ou seja, se o professor vai trabalhar com uma temática. Bom, eu vou fazer uma coreografia que a temática é água. Então, a movimentação livre das ondulações eu vou utilizar muito. Né? Então, isso tudo é que acho que faz a beleza grande da nossa modalidade, que é o jazz dance. Bom, então, dentro desses dois tipos de movimentações, a gente precisa entender para que o jazz tenha uma caracterização, dependendo do seu estilo, eu vou ter mais movimentos técnicos ou mais movimentos livres, né? Se eu for trabalhar com um estilo mais contemporâneo, um jazz contemporâneo, com certeza eu vou ter muito mais movimentos livres do que os técnicos. Se eu trabalhar um estilo mais lyrical, eu vou ter muito mais elementos técnicos do ballet clássico do que até propriamente o jazz, né? Se eu for trabalhar um estilo mais moderno, eu vou ter que resgatar movimentos, né, termos da dança moderna, né? Vou trabalhar muito com torções, com bounces, com hinge. Então, tudo isso vai caracterizar o estilo que o professor está querendo trabalhar. Então, essas movimentações técnicas, além de caracterizar o jazz, ela vai caracterizar o estilo, né? E também o trabalho que o professor quer aplicar junto aos seus alunos, certo? Dentro desse mundo dos movimentos técnicos, que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje, porque a gente vai falar sobre terminologias do jazz, os movimentos livres, eles não têm um termo constituído, né? Porque o professor vai inventar o que ele quiser, né? Vamos supor, eu fiz um movimento com a mão, vou dizer, esse é o movimento da ondinha, ou o movimento dos dedinhos, ou o movimento de... como é que é? Vamos dar um exemplo aí. Pentei o cabelo. Isso é um movimento que o professor vai criar, né? Tira a maquiagem. É um movimento livre. O movimento técnico, ele tem que estar
dentro da técnica do jazz. E, por vezes, os movimentos, vocês vão ver que eles podem ter mais de um nome. E não é errado, né? Eu chamo de, em vez de chamar de contratempo, eu chamo de pas de bourrée. Não é errado, desde que você saiba que, bom, pas de bourrée é o termo técnico do balé clássico, mas eu estou utilizando dentro da sala de aula. Isso é muito comum, tanto que o balé, ele é a técnica mais inserida dentro do jazz. A gente não tem como dançar jazz sem conhecer a base técnica do balé clássico, certo? Mas como hoje eu vou falar das terminologias do jazz e não do balé, então eu vou me atear aos nomes técnicos do jazz em inglês, porque as terminologias do balé clássico, elas são francesas. Tem duas nomenclaturas francesas que eu trouxe aqui, mas eu vou explicar o porquê que eu faço questão de colocar elas dentro da nomenclatura do jazz, certo? Bom, shampoo, a Marisa ali falando que passar a mão no cabelo é um shampoo. Essas nomenclaturas que a gente cria para movimentos do improviso, elas são comuns. A gente só não pode criar nomes em cima de movimentos que são da técnica, certo? Então, para começar, a gente precisa entender que a movimentação técnica ela está dividida em classificações, certo? Então, dentro dos movimentos técnicos, eu classifico em 6 categorias. Os basics, que são os movimentos básicos, que para mim são os mais importantes dentro da sala de aula. Depois, eu tenho os rolls and undulations, que são os movimentos de isolamento que caracterizam o jazz. Depois, eu tenho os legs and falls, que são as quedas e as pernas, né, os movimentos de pernas, que são os grand battements, os kicks, que são muito importantes também, porque caracterizam muito o jazz. Depois eu tenho os jumps, que são os saltos, e também os turns e os others techniques. Então, são 6 categorias, né? Os turns são os giros, que para quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo os giros, né? Então, eu trabalho muito, né, dentro da metodologia do Jazz for Fun, muito a questão do aprendizado do giro, né, progressivo, para que os alunos lá consigam girar 3, 4 piruetas. E os others techniques são movimentos das técnicas da dança moderna ou do balé clássico que a gente traz para dentro do jazz, ok? Então, eu vou começar a falar sobre os basics. Os basics são os básicos, certo, gente? É a movimentação aquela que a gente precisa que o aluno conheça já desde os níveis iniciais. Então, até um adulto iniciante, ele precisa conhecer os basics. Dentro da categoria dos basics, eu estou falando muito rápido, vocês me avisem ali no chat que eu diminuo. Dentro da categoria dos basics, nós temos o step touch, o step ball change. Nós temos também o cross ball change, o cross touch, o pony, o slide. Nós temos também as caminhadas, que são super características no jazz, que é a caminhada jazz walk, uma catwalk, uma hip walk, uma camel walk. Nós temos o pivot turn, nós temos o twist, nós temos também o pony, que é um saltito, nós temos o cat step, nós temos o clap hands, o snap the fingers, nós temos também o jazz hands e nós temos também as posições básicas do jazz, certo? Tudo isso são nomenclaturas dos básicos, ok? O step touch é o movimento mais básico que existe no jazz, que é o passo, pisa, passo, pisa. Todo mundo conheceu, né? Eu acho, pelo menos, eu também, no meu início de carreira lá, eu ensinava pisa, bate, pisa, ou pisa, fecha, abre, pisa. Mas a gente precisa saber que step é passo. Então, step touch é quando eu dou um passo e coloco só o meu pé ali sem passar o peso. Então, esses movimentos como o step touch, né, ou o step ball change também, que é o contrapasso,
tudo se refere à mudança de peso. Então, vão ser alguns movimentos que eu vou passar com peso e tem movimentos que eu não vou passar com peso com a perna que estiver ali demonstrando o movimento. Eu vou depois passar algumas coisas ali práticas para vocês entenderem, certo, gente? O cat step é um passo de contratempo com as pernas, tá? Que também é muito básico, a gente usa muito com as crianças. A gente tem também o kick ball change, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que o kick é o chute, o ball change é o contrapasso. O step ball change, ele é o nosso contratempo, que a gente vai dar o passo e vou fazer aquele contratempo depois com a perna. Eu vou ter as caminhadas de jazz, dependendo da forma como eu me movimentar, eu mudo o nome, né? A jazz walk é aquela caminhada mais tradicional que a gente conhece, é aquela mais sensual, né? A catwalk é uma caminhada mais lânguida, é uma caminhada mais onde o corpo ele domina mais o movimento junto com os braços. A hip walk é uma caminhada onde a energia se concentra nos quadris, né? A camel walk é onde eu trabalho o tronco junto com a caminhada. Então, todas essas caminhadas, elas têm características que, se a gente for parar para pensar, né, se a gente sabendo o nome, a gente consegue já visualizar na cabeça, então, de que forma que essa caminhada vai acontecer. Eu não preciso nem mostrar o movimento. Se vocês já conhecessem a terminologia, eu falaria para vocês, eu quero que vocês façam agora uma jazz walk. Com certeza os alunos de vocês iam sair fazendo se eles já conhecessem a terminologia. Por isso que eu digo a importância de a gente ter isso em mente e passar isso para os nossos alunos, certo? Eu acho que o problema é os nomes. Sim, muito importante a gente saber que os nomes da nomenclatura do jazz, eles são em inglês. Por quê? Porque o jazz dance, ele veio, né, a se desenvolver dentro dos Estados Unidos. Ele foi originalmente, né, ele saiu da África, né, com os escravos, mas a evolução da técnica se deu dentro do solo americano. Então, por isso que as nomenclaturas são em inglês. A mesma coisa a nomenclatura clássica, ela vai ser em francês. E só abrindo um parênteses aqui, eu, quando era jovem, eu fui estudar francês porque eu queria entender quando a minha professora falava Tandy Devan. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes o nome do passo vai fazer com que a gente entenda, agora eu sei o porquê que é step touch, porque touch em inglês é tocar. Então, toda vez que eu tocar o pé no chão, sem transferir o peso, é um touch. E toda vez que eu der um step, eu estou passando o peso para a perna, eu estou dando um passo, né? Então, isso tudo faz com que eu, pelo menos, eu consiga visualizar o movimento na minha cabeça só dando essa nomenclatura, né? Dentro dos basics, né, a gente também tem o pivot turn, que também é um movimento, um pivô, né, onde a perna se fixa e a outra gira, né, no corpo, que também é um movimento super básico que as crianças todas aprendem lá no início. Então, vocês imaginem que se eu sei toda essa nomenclatura dos basics, eu já consigo montar uma progressão de ensino com as minhas crianças, ou com os meus jazz iniciantes, ou com todos os meus alunos que estão iniciando dentro da técnica do jazz. Vai facilitar para vocês a organização das aulas e vai facilitar também no entendimento do movimento, né? E eu acho que isso é uma forma de ensinar que vai além do demonstrar apenas, porque nós, professores, estamos muito acostumados a mostra, copia, e a gente, às vezes, esquece de que o aluno ele precisa absorver essa movimentação de uma outra forma. E saber a nomenclatura, ele vai absorver aquilo mais orgânico, né? Ele vai entender que, bom, step é passo, então nesse movimento eu tenho que passar o meu peso, né? É que nem o cross touch, né? Para quem entende inglês, o cross é cruzar. Então é um passo onde eu cruzo, abro a perna num touch. Eu não vou transferir o peso. Então eu cruzo uma perna, abro a outra num touch, ou seja, só não pousar o pé no chão. Então,
a nomenclatura ela vai muito além, né, de simplesmente é o nome do passo. Não, ele dá um entendimento, né, corporal para o aluno de que aquele movimento ele vai ser feito daquela forma porque, né, se chama cross touch. Bom, depois dos basics, né, a gente tem a categoria dos isolations, que são os ondulations. E para quem acha que os ondulations é só o snake ou o dolphin, então a gente tem que repensar o que a gente está ensinando para os nossos alunos. Porque as ondulations vai muito além do dolphin e do snake. Né? Nós temos o snake, que eu acho que é a nomenclatura mais utilizada pelo que eu venho assim observando dentro das aulas. Né? A gente tem também o dolphin, né? E o dolphin ele é composto pelo dolphin in e o dolphin out, que é o mergulho e depois o buscar e voltar, né? O dolphin ele vai, o dolphin in, e o dolphin out ele vai e retorna. Então a gente tem também o ripple, a gente também tem o kyver, a gente tem o timmy, a gente tem também dentro dos isolations os holes, shoulder holes, head holes, hip holes, né? Que são os isolations do quadril, dos ombros, da cabeça. Nós temos também dentro dos isolations um movimento que se chama worm, e o worm, para quem não sabe, é minhoca, que é aquele movimento de S do tronco começando pelo peito, né? Então ele se difere do dolphin, porque o dolphin ele sempre vai ter que utilizar a cabeça no mergulho. Então toda vez que eu pedir para o meu aluno fazer um mergulho utilizando a cabeça, ele vai estar fazendo um dolphin. E se a gente for pensar, dolphin em inglês significa golfinho. E um golfinho, ele faz esse movimento de mergulho. Então, a nomenclatura, ela ajuda até na visualização que o aluno precisa ter para a execução desse movimento. Né? Então, dentro dessas isolations todas, né, que eu falei alguns nomes ali rapidamente, o movimento ele se difere um do outro. Né? O ripple é diferente do worm, apesar de eles fazerem o mesmo movimento de S, um começa pela base do quadril, o outro começa pela base do peito. E isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer uma coreografia, na hora de montar um exercício, porque daí eu vou saber o que vou querer que o meu aluno execute, né? E aonde eu vou ter que trabalhar melhor isso, né? Bom, os isolations a gente sabe que são movimentos característicos do jazz e que são de difícil execução, né? Então, eles precisam ter uma progressão de ensino também, né? Um body wave, né? Qual é a diferença de um body wave para o snake? Tem muita gente que chama a mesma coisa, né? Body wave e snake, não é errado, né? Porque às vezes as movimentações elas têm dois nomes, porque às vezes difere a linha de trabalho que você está estudando. Né? O body wave, ao meu ver, assim como pesquisadora, ele é um snake, só que feito com uma direção mais à frente. E o snake ele tem essa característica da movimentação mais lateral. Né? Então, esses pequenos detalhes também vão fazer a diferença na hora do ensino para os alunos. Certo, gente? Bom, depois dos ondulations, né, dessa categoria, nós temos os legs and falls. Legs and falls são as quedas, e a gente sabe que dentro do jazz nós trabalhamos muitas quedas. E as quedas a gente precisa entender para poder também ensinar o aluno a cair, né? Porque o que acontece é que a gente acaba mostrando as quedas somente na hora da execução da coreografia. E as quedas, elas devem ser ensinadas dentro dos exercícios específicos de sala de aula, para o aluno poder entender e não se machucar também. Né? Então, dentro das quedas, a gente tem o knee fall, né, que é uma queda de joelho, nós temos o knee over feet, que é aquela queda por cima do pé, nós temos o hip fall, que é uma queda lateral, nós temos um jazz split, que é como se fosse descer um grande K, a gente tem também os kicks, né, que fazem parte dessa categoria dos falls and legs, né, que são os chutes, que a gente tem o fan kick, que é um grand rondejant, a gente tem o hit kick, que é um tipo thunder flash, né, que a gente conhece no balé. A gente tem também o hit flick,
que seria um hit kick, só que por développé, né? A gente vai ter sempre essa diferença, né? Quando o movimento é feito por développé ou quando o movimento é feito por um GT, né? Ele sendo atirado. Então, o hit flick e o hit kick são dois movimentos muito próximos e que um difere do outro por um ser por développé e o outro ser por battement, né? Então, a gente tem os kicks, a gente tem os falls dentro dessa categoria, né? Que são o fan kick, né? O kick, que é o chute mesmo que a gente faz, que é o lower kick ou higher kick. O lower kick é aquele chutezinho que a gente prepara para pirueta, né? O kickball change. E a gente tem um higher kick, que seria um grand battement, né? E o higher kick pode ser à frente, pode ser ao lado, pode ser atrás. E dentro dos kicks também, além do hit kick e do hit flick, a gente também tem o fan kick, que é esse grand rond de jambe que a gente faz com a perna, né? Então, para vocês verem que, claro que para mim eu consigo visualizar tudo dentro da minha cabeça, porque eu já tenho isso organicamente já inserido no corpo, mas faz uma diferença para o aluno aprender isso, né? Porque o aluno vai conseguir entender que, bom, aquele movimento que o professor pediu, ele quer que eu faça por développé e não por GT. Né? Então, isso faz uma diferença no ensino e também na questão das coreografias. Eu acho isso, assim, sensacional quando tu vê que o aluno entendeu o movimento, não só porque eu demonstrei, mas porque ele já sabe que naquela sequência que eu pedi para ele fazer um hit flick, ele vai fazer por développé, não vou precisar dizer para ele, não, é por développé, porque ele já sabe, né? Continuando, então, dentro das categorias dos kicks falls, né? A gente falou algumas falls, nós temos também o shoulder fall, não posso deixar de falar, que o shoulder fall é uma das quedas mais lindas que tem no jazz e uma das quedas mais difíceis de fazer, que é aquela queda em que o bailarino vai de costas para o chão e escorrega com os ombros, né? Então, é uma queda de nível avançado e para a gente chegar a esse movimento, tem várias coisinhas que a gente precisa ensinar para o nosso aluno, né? O nosso aluno precisa ter uma flexibilidade da coluna, ele precisa entender do movimento do hinge, que é aquele movimento da dobradiça, né? Do quadril para frente. Ele precisa ter uma força de quadríceps para poder descer e controlar essa queda, porque a queda, ela só é bonita e bem feita quando a gente vê que o bailarino tem essa segurança, né? Em executar o movimento, né? Que ele não vai se atirar e vai pá no chão. E a gente também não pode deixar os nossos alunos se machucarem, né? E o jazz, ele é uma das modalidades que mais lesiona. Então, eu também acredito que a gente precisa entender a base técnica até para essa questão de a gente saber o que poder ensinar e por que ensinar antes daquele outro movimento, né? Por que eu tenho que ensinar o hinge, então, antes do shoulder fall? Por quê? Porque o aluno precisa ter esse controle, né? Esse controle do quadril para poder, então, fazer essa queda bem feita e também para não se lesionar, certo? Dentro dessa categoria das legs and falls, a gente tem, então, esses são os mais importantes que eu falei. É uma categoria que é muito importante, porque a gente vai, então, ver essas quedas e essas pernas que caracterizam muito, né, os estilos de jazz, ainda mais aqueles estilos mais de jazz tradicional que a gente vê bastante. Depois nós temos a categoria dos jumps, tá? Eu ia falar dos turns, mas eu tenho os jumps antes, que é uma categoria onde a gente tem muitos movimentos de nível iniciante e também muitos movimentos de níveis mais avançados, né? Então, vou falar rapidamente aqui dos movimentos dos níveis iniciantes. A gente tem o star jump, a gente tem o truck jump, nós temos o arc jump, nós temos também o passe jump, né, que é o salto com passé. O truck jump é esse salto grupado das pernas, né, ou elas estendidas à frente, né, num formato assim de camarão. Já me disseram que chamam esse salto de camarão, né, mas ele é o truck jump, né, estirado, e o truck jump ele tem essa característica de trabalhar o core, né, de a gente puxar as pernas
para perto do corpo, né, de fazer esse agrupamento, né, essa força do core, ela precisa estar bem concentrada para o aluno conseguir executar bem esses saltos. Depois nós temos os leaps, né, e dentro dos leaps nós temos o stag leap, nós temos o center leap, nós temos o single leap e o double leap, né. Os leaps são os que caracterizam o nosso jazz, né, que são aqueles saltos aonde nós puxamos uma perna dobrada e a outra estirada. Então, quando eu falo em double leap, é porque as duas pernas vão estar em double attitude, né? Com as duas flexionadas. Se eu falo single leap, é porque somente uma delas vai estar dobrada. E se eu falo stag leap, é porque a perna de trás tem que estar esticada e a frente vai estar, então, flexionada. Então, essas características de cada salto, é muito importante a gente entender que cada um vai ter o seu nome e as suas características próprias, né? Dentro dos saltos, qual é o nome original do salto em segunda? É o center leap, Júlia. Center leap é esse salto em segunda carpado, né? Que a gente fala salto em segunda, né? A gente chama de center leap, que a gente vai estar no meio do salto, né? Então, as duas pernas têm que estar estiradas e eu vou estar ali no center leap. Dentro dos saltos, nós temos o calypso jump, que é como se fosse um coupé GT, né? Eu ia falar GT, um coupé GT, que é muito próximo, mas ele tem as suas características que se diferem do coupé GT, né? A gente gira com os dois pés no chão, não com o coup de pied, a gente salta num formato de Firebird, que também é um outro salto, que é aquele salto que até quem já fez o curso comigo fala que é o salto da quitre, né? Que é aquele onde a gente faz aquele atiti, a cabeça vai em direção ao titi derrière e a perna da frente é esticada à frente, né? É um salto lindo de ver e ele se chama Firebird, né? Nós temos também dentro dos saltos um salto que se chama Axel Jump, né? Que o Axel é um salto que a gente vai fazer um giro no ar. E eu acho que quando a gente lembra do Axel, a gente lembra das patinadoras que fazem aqueles double Axel no ar, girando. Então a gente já começa a entender. Bom, então se ela está falando Axel Jump, deve ser um salto parecido com aquele. E é realmente parecido. A diferença é que nós agrupamos as pernas na hora de girar no ar e aí nós descemos depois em segunda, assim, a longé. Nós temos também o barrel jump, que é o salto do barril, que é um salto que a gente vira para trás e o nosso tronco se desloca, né? Arqueia o tronco para trás, também que é um salto super bonito, de nível intermediário, né? O axel jump, como o calypso jump, são saltos um pouquinho de níveis mais intermediários, diferente do star jump, né? Que é um salto de nível iniciante, que é um salto que a gente trabalha muito com as crianças, que é aquele salto estrela. Então, entender também a nomenclatura vai fazer vocês entenderem a progressão da técnica do jazz que vocês precisam ter na hora de ensinar esses movimentos, né? Então, essa categoria dos jumps tem diversos jumps, né? Eu falei alguns aqui que eu consegui me lembrar, mas dentro do curso são cerca de 12 termos, mais ou menos. Depois, nós temos os turns, que são os giros, né? E dentro dos giros, a gente, quando fala em giro, a gente pensa só em pirueta, né? Mas o jazz, ele caracteriza por poder fazer giros de diversas formas, e não só girando lá no passeio paralelo. E eu trago as piruetas como, claro, os giros principais característicos do jazz. Mas as piruetas do jazz, elas se diferem das piruetas do ballet. Por quê? Primeiro, porque a gente pode trabalhar no paralelo, não só em quarta posição, mas também em segunda posição. A gente sai com piruetas de segunda, de quarta longé, né, quarta paralela. E os braços são as grandes variações que existem nas piruetas são os braços. Porque, diferente do balé, no jazz, a gente pode usar um braço segurando a mão, a gente pode fazer um braço, né, se mexendo durante a pirueta, a gente pode fazer um braço na cintura, eu posso fazer um braço mais aproximado do meu peito. Então, essa liberdade que o jazz dá na movimentação dos giros caracteriza muito também a nossa modalidade. Dentro dos giros, nós temos o pencil turn, nós temos o drag turn,
né? O pencil turn é um giro que a gente faz com o pé em flex, né? E o drag, que vem do inglês de dragar, né? Aquele que a gente gira com o pé arrastando no chão, são muito utilizados nas coreografias, né? Eles caracterizam muito, às vezes, aquele estilo mais musical ou até aquele estilo mais jazz tradicional, e até mesmo nos estilos lyrical, a gente usa muito esse giro com o pé arrastado. Então, para vocês verem que, às vezes, o termo ele é utilizado em diferentes estilos, certo? Dentro dos giros, nós temos também os spins, nós temos os fouettes, e os fouettes no jazz, eles também têm uma outra conotação bem diferente do que é os fouettes no balé clássico, né? Por que a gente usa fouetté no jazz? É para acelerar o nosso giro, ou para sair do fouetté e emendar com um outro movimento, né? Ou com um movimento de salto. Então, eu já vi fouetté saindo para um salto, eu já vi fouetté saindo para uma pirueta em atiti, eu já vi fouetté saindo para uma pirueta e depois já emendando num salto. Então, os fouettés, eles têm aquela obrigatoriedade de serem os que vão nos impulsionar para que o nosso aluno, que já vai estar num nível mais avançado, consiga aumentar a potência do seu giro, né? Então, vai ser um giro mais potente, um giro mais dinâmico, e ele vai conseguir fazer múltiplos giros, né? Então, é para isso que o fouetté funciona dentro do jazz. E a gente precisa entender que para um aluno chegar a um nível de execução do fouetté, ele precisa trabalhar muito core, muito costas e muito alinhamento, muito balance, né? Eu até já falei para muitas pessoas que me seguem que o próximo curso que eu vou lançar vai ser preparação só para giros, porque a pessoa que ama girar, né, gente? E os giros, a gente precisa entender que dentro do jazz a gente vai ter os giros em andedã e também alguns giros em andeor, certo? A gente também tem o compass turn, né, que é o giro do compasso, né? E todos eles constituem, então, essa categoria dos giros, certo? Nós também temos as categorias dos others techniques, tá? Que são as categorias aonde eu vou colocar ali um layout, um hinge, um tilt, um pitch, que são movimentos que eu trago da dança moderna, certo? O layout, eu acho que é um dos termos mais usados pelos professores. Eu não sei por que tem alguns termos, como kickball change, um snake e um layout, são os termos mais, assim, que as pessoas sabem, né? Que pelo que eu tenho visto, assim, que já acontece de estar mais orgânico, assim, dentro nas salas de aula. Mas a gente não pode se esquecer que tem outros termos tão importantes quantos, e a gente precisa conhecer, entender e saber de que forma eles são executados corretamente, né? Dentro também dos others techniques, nós temos o bounce, né? Que é aquele balance que a gente tem da dança moderna. A gente tem o contract e release. Nós temos também, além do layout e do hinge, o tilt, né? Que o tilt é aquele deslocamento do tronco, e o pitch, que é aquele lançamento lindo da perna, né? Para trás, fazendo como se fosse um panchezão, assim, que também a gente usa muito dentro do jazz. Bom, gente, eu já falei 50 minutos, eu nem acredito aqui, mas vamos lá, tá? Tá show, tá? O tempo voou, gente, 53 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui uma prática de como eu consigo criar sequências apenas com movimentos técnicos, tá? Para a gente poder... Ó, tem gente que quer que eu fique aqui 2 horas falando. Ai, que maravilha, que ótimo. Só vou tomar uma aguinha aqui, então, peraí. Eu vou mostrar para vocês, então, agora, um pedacinho de uma sequência só com movimentos técnicos, para vocês entenderem a importância de eu conhecer a terminologia, certo? Vou aqui preparar o meu computador, tá? Então, eu vou me afastar um pouquinho, talvez o áudio diminua, mas eu vou tentar falar bem alto para vocês poderem me ouvir. E aí, logo depois dessa parte prática aqui que eu vou demonstrar, é rapidinho, eu vou abrir, então, ali as perguntas, tá? E vou tentar ver se eu consigo responder, pelo menos quase todas, que ali eu já tenho mais de 15 perguntas, ok? Então, vamos lá.
estão me vendo bem aqui? Ok? Deixa eu só melhorar um pouquinho a tela aqui. Certo? Ó, presta atenção, tá? Eu vou mostrar só uma sequência, certo? Ó, step, step, touch. Step, ball change. Warm, warm. Kick, ball change. Kick, ball change. Cross, touch, cross, touch. Step, ball change. Hit, flip. De novo, vou mostrar para vocês. Ó, step, step, touch. Step, ball change. Kick, ball change. One, one, hit, kick. Okay? Oh, cross, touch, cross, touch. Dolphin, higher kick. De novo que eu me desequilibrei. Dolphin, higher kick. De novo. Cross touch. Kick, ball change. Step, ball change. Pivot turn. Star jump. Vocês entenderam que só com a movimentação da nomenclatura eu já fiz uma sequência. Claro que eu não criei movimentos livres, né? Movimentos da parte artística que eu poderia colocar, mas o objetivo é vocês entenderem que eu conhecendo a nomenclatura, a gente consegue criar e montar sequências, certo? Deixa eu pensar aqui, ok? Triplet, tá? Triplet, triplet, spin, hit kick, tá? Todos esses movimentos que eu fiz são movimentos técnicos, né? Poderia fazer também uma movimentação básica, catch step, pirouette, touch. Então, vocês entendendo a nomenclatura, deixa eu sentar aqui. Vocês entendendo a nomenclatura, vocês conseguem criar sequências, criar coreografias, só usando, então, os termos, né? E organizando, então, as sequências e também a nossa sala de aula vai se tornar um lugar onde a gente vai poder, então, ter uma aula mais organizada e os alunos, vocês vão ver que eles vão ter um rendimento muito melhor, tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês, né? Eu tinha me organizado, bom, em 1 hora eu tenho que falar todos os termos, pelo menos todas as categorias e dar uma ideia para vocês, porque a ideia central é vocês entenderem a importância, né? A importância de a gente trazer isso. Agora, eu vou chamar umas pessoas que já fizeram os meus workshops de terminologia para dar o seu depoimento, para poder, então, falar um pouquinho para vocês o que mudou na vida delas, aonde é que elas conseguiram chegar com esse conhecimento, ok? Eu vou abrir aqui, depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá certo? Depois eu já vou responder as perguntas de vocês. Então, presta atenção aqui. Eu vou chamar, Pri, eu vou te chamar aqui para você poder falar um pouquinho. Pode ser? Oi, pode sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar de onde é que tu és também. Olá, tudo bom? Sou Priscila Freitas. Eu sou de Muriaé, Minas Gerais. E eu fiz o primeiro curso do Jazz for Fun ano passado, né? Eu fiz um presencial ainda. E eu fiz justamente a parte da metodologia, né?
Eu fiz módulo 1, módulo 2, módulo A ou B, ou 1 ou 2, né, Carol? Isso, A e B. É A e B, né? Uhum. Isso. E eu, assim, eu desde muito tempo eu procurava metodologias de jazz, né? Porque o jazz chegou no Brasil, teoricamente, faz muito pouco tempo. E a gente não documenta isso, né? É muito pouco documentado. Quando você procura sobre metodologia, sobre terminologia, toda a sua bibliografia é americana, né? Ou da origem africana dela. E eu sentia muita falta disso, de ter algo documentado, né? Que não fosse somente o ensino passado de professor-aluno, né? Para trazer para minha escola. E aí eu descobri o Jazz for Fun e fui fazer os cursos presenciais. E me deu uma base, assim, incrível. Mudou muito a minha estrutura de aula. Eu acho que eu já falei isso para você. Que eu mudei meu estilo de aquecimento, de alongamento todinho depois que eu conheci a tua metodologia. E agora, na pandemia, eu fiz o da terminologia. E é muito bom fazer o da terminologia, porque assim, eu acredito que grande parte das pessoas aqui, elas aprenderam jazz no boca a boca, né? Porque não tem nada documentado. E muito do que a gente aprendeu é adaptado do balé clássico ou do moderno, assim. Muito daqueles passos eu não sabia o nome de origem dele, né? E aí a gente começa a entender a progressão do ensino do passo, começa a entender de onde ele surgiu, de onde ele veio. Enfim, mudou muito, muito, muito a minha estrutura de aula, tanto o Jazz for Fun, né, a metodologia, quanto a terminologia. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a ensinar o jazz, a gente tem que fazer esse esforço de aprender toda essa origem, né, a importância da origem. E, principalmente, é extremamente importante esse trabalho que você está fazendo de documentação, né? Que é o que faz Sim. tanta falta para a gente aqui no Brasil. Eu acho que... obrigada, Falei Pri. muito, né, Carol? Como sempre. Sim! Obrigada, Pri, mas realmente, eu acho que o mais relevante aqui, gente, é a gente ter esse material documentado, que é o que o curso de terminologia do Jazz Dance ele traz, né? Que é essa documentação toda em português. Porque a gente, até se procurar, a gente acha coisas pinçadas, assim, separadas, e não tudo reunido, tudo, né? Todos os nomes com as descrições. A gente acha né? muito. Então, essa que é a grande diferença. Isso. Quando eu comecei a estudar a fundo, né? Eu achei assim muito conclusão de curso de dança sobre isso, né? Eu achei alguns textos, muitos textos muito bons sobre isso também. Mas assim, me passa um livro sobre jazz dance no Brasil, não tem. Você vai ter uma infinidade de livros americanos, eu tenho alguns, mas você não tem nada brasileiro. E sim, eu já fiz alguns cursos de terminologia de outros profissionais, mas de terminologia primeira vez que eu vejo. Que bom, Pri. Deu uma travadinha, mas eu te ouvi. Muito bom. Tá me ouvindo? Obrigada, estou te ouvindo, sim. Obrigada por estar o teu depoimento aqui. Gente, fiquem até o final, porque no final eu vou explicar para vocês todos como é que vocês podem adquirir o material, como é que vai ser esse novo curso, que, na verdade, agora, né, eu estou criando um curso onde ele vai estar em uma plataforma online, então vai ter vídeo de todos os movimentos, com toda a descrição, explicando movimento por movimento, porque quando eu criei esse curso de terminologia, foi bem no início, né, da pandemia, que as pessoas muito me pediam por causa do Jazz for Fun, dizendo que, olha, tu tem todo esse saber das terminologias, então, por favor, faça um curso de terminologia, né? Então eu tive que ir atrás disso, procurar, né, e reunir para poder trazer
realmente as terminologias de uma forma fácil de ensinar, uma forma fácil de vocês entenderem, tá? É muito importante, fiquem até o final, porque assim, ó, quem está aqui hoje no webinário vai ter um super desconto. A gente vai levar esse curso para uma plataforma online, né, que é a melhor plataforma do Brasil, que é a Hotmart, porque quando eu estava dando esse curso no modo do Zoom, workshop, as pessoas me pediam, tá, mas eu quero gravado, eu quero explicação, eu quero ver você demonstrando, onde é que eu posso adquirir isso, eu quero um material, o PDF. Então, isso tudo vai estar nesse curso novo, né? Ele, além de 72 aulas, tá? Vão ser 72 aulas, mais de 65 movimentos, né, dentro deste curso inteiro. Eu vou ter também lá um PDF para vocês irem toda hora lá olhar a descrição de cada movimento. Vocês também vão ter um encontro comigo pelo Zoom para tirar todas as dúvidas, para também reforçar, né, o aprendizado das nomenclaturas, das terminologias do jazz. Então, na verdade, eu estou aqui muito hoje para mostrar para vocês a importância que se dá do lançamento desse curso, né? E vai ser um curso super completo. Ele vai as atualizações todas que eu vou colocar durante todo um ano que vocês vão ter de acesso a todos os vídeos, eu vou colocar as atualizações. Então, assim, é um curso super completo com muito conteúdo. Para quem já fez, sabe que é um curso com muito conteúdo mesmo. Então, eu vou chamar, para vocês terem certeza do que eu estou falando, eu vou chamar outra pessoa que eu sei que está aqui hoje, que é a Isabela. Ela já fez todos os meus cursos, inclusive esse de terminologia, para dizer para vocês que realmente é um curso com muito conteúdo. Oi, Carol, tudo bom? Tá me escutando, querida? Ô, querida, fala de onde você é, Bela. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, conheci a Pri também, que acabou de falar nos teus cursos, né, e nas lives, que a gente estava sempre presente. Sempre. E eu costumo dizer que conhecer mais o jazz, através do curso da metodologia do Jazz for Fun e do curso de terminologia, que eu acho que é um combo, eu acho que é o que fecha para que a gente consiga estruturar mais a nossa aula, foi um verdadeiro presente. Eu só tenho, na realidade, que agradecer a pandemia, que tornou possível, de uma forma tão rápida, né, me tornar uma profissional muito melhor. E eu estou tendo a oportunidade agora que retornaram as aulas presenciais, de poder experimentar isso na prática. E é muito gratificante para um professor como eu, que adoro dar aula para criança, você ver a criança, você passar através da progressão e a criança dizer assim, tia, mas esse é o kickball change? Depois do kickball change, o que vê? E você vê que você já está plantando aquela sementinha que a gente sentia tanta falta numa criança de 7, 8 anos de idade, né? Que elas absorvem aquilo como umas esponjinhas. Então, eu costumo dizer que a minha vida, ela melhorou 500%, a minha qualidade de aula, o entendimento da origem dos movimentos, as diferenças. E hoje eu me sinto muito mais bem preparada para passar conhecimento de jazz, né? Eu só tenho a te agradecer. Acho que as pessoas, assim, meu depoimento é super honesto, eu não costumo dar depoimento de qualquer curso que eu faça, é porque realmente eu, por ser apaixonada por jazz e por ter visualizado na minha prática, na minha vida, o quão esses cursos me acrescentaram, é como a Priscila falou, a gente não encontra um curso de terminologia. Né? E eu resgatei, através do curso de terminologia, conceitos. Eu tenho 47 anos, eu resgatei termos que eu tinha na minha adolescência, mas que não foram muitos fixados. E eu pude complementar e ter esse material à minha disposição para utilizar agora nas minhas aulas de jazz. Que bom! Tá bom? Então, eu super recomendo, super aconselho e te agradeço. Isabela, ficou assim emocionada de ver, porque realmente assim ver que as pessoas, né,
eu consegui mudar, né, a vida de vocês, consegui melhorar, fazer vocês serem um professor mais qualificado, um professor que se difere dos outros, né? E que tem toda essa bagagem pronta para passar para os seus alunos que um dia podem ser professores melhores do que a gente. Que eu acho que é isso que a gente quer, né? Pelo menos é o que eu quero. Sem que os meus dúvida. alunos, né, sejam melhores do que... Isso, meu objetivo é formar bailarinos apaixonados e que sejam profissionais, professores ou bailarinos, enfim, muito melhores que eu. Se eu tiver podido contribuir um pouco com a formação daquele aluno e ver ele brilhar no futuro, isso para mim já vai ser extremamente gratificante. O sucesso deles é um presente. Obrigada, Isabela, pelo teu depoimento. Tá? Eu vou chamar aqui também a última pessoa que também é uma amiga minha que está aqui comigo há muitos anos, assim, ela conhece o meu trabalho, ela também é de Minas, e eu vou chamar ela aqui, então, para ela falar um pouquinho. Marise. Oi. Tudo bom, Ativei querida? o som. Oi, tudo bem? Tudo. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que mudou na tua vida, assim, Oi. conhecer as terminologias do jazz, rapidamente. Nossa, muito. Eu já fiz, né, o seu curso aqui em BH, o presencial, e recentemente eu tive a oportunidade de fazer o curso de terminologia, que foi muito bom, né, online. Então, assim, esse curso para mim foi muito importante, Carol, para aumentar os meus conhecimentos e o aprendizado, né, nas minhas aulas de jazz. E, assim, como nós estamos, assim, dando aula online, eu não pude muito, né, acrescentar muito, mas eu sei que vai ter muito melhoramento lá nas minhas aulas, né? Então, assim, para mim, você está fazendo a diferença de todos os professores aqui do Brasil. Você é maravilhosa. Como eu fiz, né, o Jazz for Fun e tal, o curso, eu comecei a adotá-lo, né, lá nas minhas alunas. Então, assim, a partir do momento que eu adotei essas aulas, as minhas aulas de jazz lotaram. É uma briga das meninas querendo fazer. E você sabe que eu trabalho também num projeto, né, um projeto social também. É uma loucura, né, elas querendo muito essa aula. Parabéns, Carol. Adorei os seus cursos. Continua assim, você brilha, tá? Muito Obrigada, Marise. Tá? Obrigada pelo seu depoimento tão verdadeiro. Um beijo, querida. Eu aqui, eu não sou muito de falar, não. Um beijo. Tchau. Gente, eu vou falar rapidamente, então, ali algumas perguntas, tá? Que vocês me colocaram. Assim, eu vou falar, vocês vão me perguntar, então, quanto é que vai custar tudo isso, né? Todo esse saber, que olha, gente, eu levei anos estudando para reunir mais de 65 movimentos e já estou estudando para a gente poder, para eu poder aplicar e colocar mais conteúdo dentro desse curso maravilhoso que vai entrar dentro da plataforma Hotmart a partir de quarta-feira. Essa nova turma vai ficar 4 dias abertas na plataforma, então você vai ter que correr para se inscrever, porque eu vou abrir quarta-feira e vai até domingo as inscrições. Como a gente tem um número limitado, porque como eu vou ter que fazer um atendimento também online pelo Zoom, que vocês vão receber, né, dentro desse curso, a gente tem um número limitado de pessoas. Então, assim, para quem está aqui no webinário, vai ter um super desconto, então vocês não saiam antes de saber o desconto. Vão ter que me mandar um e-mail agora, começa a mandar agora, com uma hashtag 65 termos do jazz, que vocês vão ter R$100 de desconto. Tá? O valor do curso é R$497 em 12 vezes, pela plataforma Hotmart, para vocês terem um ano de acesso de todos os vídeos, todos os movimentos que eu falei rapidamente aqui hoje para vocês, com as explicações, com os PDFs, com o encontro comigo, vale muito a pena, gente. Mesmo que você já tenha feito o curso, porque vocês vão ter esse material para vocês pesquisarem, olharem o tempo que vocês quiserem, seja no celular, seja no computador. E quem tiver a hashtag 65 termos do jazz, eu vou colocar aqui no chat, tá?
se mandar lá para o meu e-mail, caroline@jazzforfun.com.br, vai ganhar R$100 de desconto, vai pagar R$397 em 12 vezes, tá? Olha ali, ó, a Priscila até já colocou para mim, tá? Gente, vale muito a pena, porque olha só, é R$397 que vocês vão pagar para quem está aqui hoje, aqui nesse webinário, e ter o acesso ilimitado por 1 ano, todos os vídeos, eu vou falar termo por termo, eu vou falar lá o hit kick, vou mostrar, eu vou ter as minhas alunas demonstrando, eu vou dizer para que nível que vocês têm que ensinar, como é que é feito o movimento, passo a passo. Então, isso vai fazer com que vocês tomem um step forward, eu chamo, um passo adiante de muitos, e que vocês sejam profissionais incríveis. Eu quero que todos sejam profissionais que elevem o nível de vocês, elevem o nível da escola de vocês, da onde vocês trabalhem, que vocês se tornem professores qualificados e até mesmo professores que alcancem aí um voo, quem sabe, muito mais além do que o Jazz for Fun aí já está tomando, né, essa subida. Gente, não esqueçam, tá? Hashtag 65 termos do jazz. Eu já estou recebendo, deixa eu dar uma olhada aqui, esses e-mails, tá? Com as pessoas aqui colocando, pedindo já. Então, as vagas são limitadas. Quarta-feira vai abrir o carrinho lá na Hotmart. Quem conhece o Hotmart sabe que é a plataforma mais confiável que existe no Brasil de ensino online. E muito eu resolvi colocar numa plataforma online, porque as pessoas pediam, Carol, eu quero esses vídeos, eu quero os vídeos para eu poder assistir em casa, para eu poder conhecer e saber cada termo que constitui a base técnica do jazz. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas rapidamente, né? Vocês vão conseguir, então, ver todas essas terminologias dentro do curso lá do Hotmart, que também vai ter um polígrafo, tá? Um polígrafo PDF, eu escrevi lá termo por termo, cada significado do termo, como é que o termo, o que ele significa a movimentação, como é que é feita aquela movimentação. Então, assim, foi um trabalho, uma dedicação exclusiva minha nesse último mês, para tornar esse curso muito melhor até do que ele já estava sendo, né? Vocês viram pelo feedback das pessoas que o curso já era bom e ele vai ser melhor agora, porque vocês vão ter acesso ilimitado a esses vídeos. Aqui diz, ó, na minha opinião, qual é a linha que separa e onde termina o jazz e começa o tempo contemporâneo? Na verdade, o jazz contemporâneo, ele é uma evolução do nosso jazz, né? Eu acho que as danças têm se evoluído, né? E a partir da entrada da dança contemporânea, ela abriu muito, né, essa mistura que atualmente a gente tem visto em muitas modalidades. E eu acredito que se o professor sempre inserir alguma técnica do jazz, ele sempre vai ser um jazz. Então, ele pode ser contemporâneo, ele pode ser lírico. Agora, se eu trabalhar somente movimentações livres, aí eu deixo de ser o jazz, né? Então, aí eu já entro dentro da dança contemporânea. Então, para mim, se o professor ainda tiver aquela base inserida na coreografia, ele vai ser um jazz contemporâneo. Se for movimentações livres, apenas de expressão, ele já deixa de ser um jazz contemporâneo. Certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Aqui vamos ver outra pergunta. Deixa eu dar uma olhada. Você tem material documentado em vídeo? Sim, gente, é esse material que eu estou lançando hoje, tá? Então, corre lá, coloca lá hashtag 65 termos do jazz e manda para mim, caroline@jazzforfun.com.br, tá? O curso tem certificado, sim, tá? Então, vocês vão receber um certificado depois que vocês comprarem o curso, né, e assistirem o curso. Após 2 semanas que eu fechar o carrinho, a turma vai ter um encontro online comigo que eu vou marcar com vocês, né? Um dia, um horário que vocês possam estar comigo presente para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem dos vídeos que vocês tiverem acesso.
O acesso é por 1 ano, mas durante esse ano, quem comprar o curso vai ter também acesso a todas as atualizações que eu vou fazer, né? As atualizações, elas são feitas de tempos em tempos. Eu posso inserir outros movimentos, eu posso inserir mais materiais. Então, isso que é o bacana de comprar esse curso e durante 1 ano ter o acesso e vocês poderem estudar. E eu acredito que em 1 ano vocês realmente vão ter condições de aprender todos esses termos e ter eles organicamente no corpo de vocês, para que vocês possam tornar as aulas de vocês mais concretas, mais organizadas, né? E com também um material de excelente qualidade para passar para os seus alunos, certo? Deixo lá outra pergunta. Uma curiosidade, você conhece o movimento Illusion? Tem no seu curso? Illusion, olha, vou dizer bem sincera para ti, não conheço esse movimento Illusion. Pode ser que algumas nomenclaturas que vocês procuram na internet, às vezes, vêm de outras modalidades, tá? E que as pessoas inserem dentro da sala de aula. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde você busca as informações, porque eu, propriamente, já vi professores, inclusive americanos, tendo referências erradas, né, da técnica do jazz. Então, a gente precisa tomar um cuidado e, às vezes, também, alguns professores inventam alguns nomes, né, e acabam colocando dentro da sala de aula. Então, na verdade, esse nome, pelo menos dentro da técnica básica do jazz, ele não existe, tá? Ou não, pelo menos eu não conheço, certo? Vai ter certificado do curso? Sim, vai ter certificado. Eu gostaria de ter um PDF. Sim, o PDF ele vai estar incluso com os vídeos. Certo, gente? Ó, existe esse movimento na GR, ó, tem gente que já respondeu, viu? É o movimento da ginástica rítmica, ele não tem nada, ele não é da técnica do jazz, não tem nada a ver com a base técnica do jazz, ele pode ser, então, de uma outra técnica, como ela colocou ali, ó, ele é da ginástica rítmica, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, quando a gente traz a ginástica para dentro da sala de aula, porque quando a gente sabe que, bom, esse movimento é da ginástica, não tem problema nenhum levar isso para o seu aluno, mas eu preciso saber que esse movimento faz parte da ginástica rítmica e não da parte técnica do jazz. Então, até isso, o curso de terminologia do Jazz Dance vai ajudar vocês a identificarem esses termos. Deixa eu ver mais perguntas. Carol, estou inscrita no curso de terminologia. Não é o de terminologia. O curso do dia 19 e 26 é o curso do Jazz for Fun, que é um curso de metodologia. Então, lá eu vou mostrar para vocês de que forma a gente vai aplicar a terminologia, para que idade a gente começa a inserir certos conteúdos e de que forma a gente pode fazer a nossa aula mais estruturada e mais organizada, ok? Ele é diferente do curso de terminologia, que é um curso para aprender os termos básicos do Jazz Dance. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, gente, lá na plataforma Hotmart, aqui está perguntando a questão financeira. Eles deixam vocês dividirem o valor em até 12 vezes. Vocês imaginem que se o curso, vocês que estão aqui hoje, tá, estiverem com a hashtag 65 termos do jazz, vocês vão pagar apenas 397, divididos em 10 vezes é R$37, né? Então, é muito, eu acho que vale a pena esse investimento, né, para ter um conteúdo de qualidade, que vai, com certeza, melhorar as aulas de vocês, tá? Existe algum livro com essa técnica, nomenclatura do jazz? Não existe no Brasil. E eu vou dizer, esse curso de terminologia é o primeiro do Brasil e, olha, não sei se não o primeiro do mundo, certo? Porque o que acontece? A gente encontra as terminologias muito separadamente. Eu, como morei fora, eu consegui trazer muita coisa comigo, muitos livros. Então, todos os livros que eu tenho de referência são livros em inglês, são livros americanos. Só que você nunca vai achar essa nomenclatura toda organizada, como eu estou colocando nesse curso. Você vai achar nomenclaturas pontuais, assim, nesse livro eu vou achar alguma coisa, nesse outro livro eu vou achar um pouquinho mais. Então, o que eu consegui fazer é juntar toda essa terminologia neste curso, né, que eu estou abrindo o carrinho, então, na quarta-feira. Então, a partir de quarta-feira, gente, corre lá no Hotmart,
bota a hashtag, né? Me mande a hashtag 65 termos do jazz, que eu vou mandar para vocês o link de compra já com desconto, que isso é super importante para vocês terem esse desconto de R$100, que é um baita de um desconto, e para vocês terem esse curso durante 1 ano, eu tenho certeza que em 1 ano vocês aprendem toda essa base técnica do jazz, e para deixar a aula, então, muito mais rica e trazer todo esse conteúdo positivo, esse conteúdo de primeira linha para os alunos de vocês, ok? Gente, adorei conhecer seu trabalho. Ai, que bacana, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês hoje aqui. Foi muito importante eu estar aqui conhecendo vocês, estar conversando com vocês e dizer que eu continuo aqui também estudando junto com vocês os termos que constituem a base do jazz, assim também como a metodologia do Jazz for Fun. Eu estou sempre disponível. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Então, se vocês têm alguma dúvida, mandem lá no meu e-mail, entrem lá no meu Instagram, @jazzforfunbrasil, que eu respondo para vocês, ok? Às vezes eu demoro um pouquinho, né? Porque é muita gente, então não fiquem preocupados que a resposta chega, certo? E queria agradecer mais uma vez, então, a presença de todos vocês hoje aqui comigo, nesse final de tarde, nesse final de domingo, e espero todos vocês lá no curso de terminologia do Jazz Dance, lá na plataforma Hotmart, então, a partir de quarta-feira. Então, vão ser 4 dias até o domingo. Eu vou deixar lá o carrinho aberto, as vagas são limitadas, e até uma próxima, então, gente. Um beijo grande no coração de todos e até mais.